Hoje estamos aqui reunidos para mais este episódio sobre a vida de São Padre Pio, história, santidade e legado de fé. Hoje uma participação muito especial, uma participação lá de São Paulo, terra que eu tanto amo. Morei durante muito tempo, mas estamos aqui com Jordana Guermandi. É isso mesmo, seu nome? Jordana Guermandi. Ela é arquiteta, influencer católica e devota de São Padre Pio. E conheceu Padre Pio aqui, por meio do Padre Reginaldo Manzotti. Eu vou pegar uma frase, Jordana, que bem sintetiza isso, mas depois eu queria que você me contasse um pouco dessa história aí, que ela é bem curiosa. Reze, espere e não se preocupe. Deus é misericordioso e ouvirá a sua oração. Com essa reflexão, nós vamos dar início a esse podcast, a esse momento tão especial com Jordana. Jordana, conta um pouco para nós como é que foi. Primeiro, você conheceu São Padre Pio ou você já conhecia, mas tornou-se devota dele a partir da obra Evangelizar? Então, eu já tinha ouvido falar em São Pio, mas eu nunca tinha tido a curiosidade de pesquisar sobre ele, né? Então, eu estava um dia na casa da minha mãe e estava na rádio, né? Evangelizar é preciso, e o padre estava falando. E como era sagrado, a gente sempre ouvia o que de fato ele estava falando, eu prestei atenção nessa parte que ele falou, né? Ele fez um comentário, ele falou assim: você tem algo na sua vida que está muito difícil de você conseguir, mas tem que ser algo muito difícil. Se for algo de boa, você não pede não, daquele jeito dele, né? E daí eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Ele falou assim: pede pra São Pio, mas só se for algo muito difícil. Se for uma coisa boa, você não pede, não. E eu fiquei com aquilo na cabeça, só que no momento eu não fui pesquisar. Isso era mais ou menos em 2020, 2021. E aí foi passando, eu não pesquisei, passou esse tempo. E aí o ano passado, no início de 2023, passou um pessoal vendendo aqueles livrinhos de orações no meu trabalho. E no ano de 2023, em especial, eu comecei com um grupo de oração entre eu e os meus amigos. E eu peguei livrinho para comprar e deixar nesse nosso grupo de orações. E quando eu cheguei em casa e eu fui folhear, a que mais me chamou a atenção foi a oração de São Pio. E aí eu fiz aquela oração, eu falei assim: vou fazer, né? E lembrei do padre na hora. Quando eu vi, bati o olho, eu lembrei do padre falando sobre isso. E estava acontecendo uma coisa na minha vida. E eu falei, por mais que assim, não seja algo grandioso, estava sendo algo difícil. E eu falei, eu vou pedir, né? Vou pedir em oração mesmo. E aí eu pedi. E assim, eu sei que tem um tempo determinado para tudo, né? Mas aquilo aconteceu de uma forma tão imediata que mexeu comigo, sabe? E aí, foi passando, o ano passado passou, eu tinha feito essa oração. E aí, esse ano em especial, eu nem sabia que era um ano dedicado a São Pio, né? O que aconteceu de eu começar a falar dele, né? Foi que eu acabei começando a falar sobre uma novena na rede do TikTok. E essa novena, ela teve muito alcance. E a gente tá em um grupo de 6.000 pessoas fazendo essa novena de 9 meses com Maria. Pessoas começaram a chegar em grandes quantidades e eu não consegui acolher todas essas pessoas. E aí passou uns dias já do início dessa novena e muita gente me pedindo. E daí eu entendi que muita gente precisava em oração. E aí foi onde tocou no meu coração de eu falar da novena de São Pio. E foi aí que eu comecei a falar dele, né? E aí começou a chegar muita gente falando que era devota, muita gente falando que já tinha recebido graças. E aí aquilo foi enchendo meu coração e eu fui começando a estudar mais e eu fui me apegando mais. Então, assim, foi todo um processo, sabe? A gente, às vezes, espera que seja tudo de uma forma muito imediata, mas se eu, tanto tempo atrás, através de
através do padre que eu conheço desde criança, para estar acontecendo agora, né? Então, eu acredito, sim, que quando a gente se torna Deus, não é só aquele momento individual que a gente está conhecendo, né, o santo. Não é só uma novena em específico. Então, eu acho que tem um caminho muito longo ainda pela frente de bênçãos e de oração com ele, né? Então, basicamente, foi isso. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, Jordana, é você ter... Eu vou entrar agora nesse caminho. Vamos falar um pouco dessa sua atividade como influencer, né? E católica. Como que começou tudo isso na sua vida? Como começou? Assim, eu sou católica de berço, né? Eu nasci no interior do Paraná, numa cidade chamada Terra Rica. E quando eu era pequena ainda, nós fomos embora para o Mato Grosso, eu e minha família. Dentro da nossa propriedade tinha uma comunidade que se chamava Santa Catarina, a capela. E eu fui coroinha lá e tudo mais, e a minha infância foi lá. Então, eu sou católica desde sempre. Quando eu era pequena, a minha mãe e eu fomos ela me levou em Curitiba para visitar um tio meu que morava lá. E ela me levou no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. No ano de 2000, 2021, 2001, se eu não me engano. 2000, por aí. Estava em reforma. E ela me levou lá porque eu nasci dia 12 do 12, né? Então é dia de Nossa Senhora de Guadalupe. E depois disso, a minha lembrança, assim, é de estar sempre muito ativa na igreja, né? Sempre muito participativa. Chegou a minha adolescência, eu saí para estudar, nunca me afastei, sempre frequentando a missa. Só que no ano de 2018 e 2019, eu me mudei para Maringá. E aí eu comecei a frequentar o Santíssimo nessa época. Antes eu não tinha o costume de frequentar o Santíssimo. Acredito que Deus vai preparando o nosso coração, né? E aí, no ano de 2020, eu pedi a Deus amizades católicas, porque eu estava sozinha e eu queria pessoas que tivessem na mesma fé que eu. Só que eu estava numa rotina tão intensa de trabalho, conseguia ter amizades, assim, né? Eu não via onde eu podia ter pessoas que me levassem para mais perto ainda, né? De Deus, na igreja, enfim. E aí foi quando, quase que imediatamente também, ele colocou uma pessoa olhar comigo no escritório que eu trabalhava. E na primeira semana ela olhou para mim e falou assim: Jor, a gente faz terço toda semana, eu e minhas amigas. Você não quer participar? Era como se Deus tivesse só as suas orações sendo restritas, né? Que essa foi indo. No início era só as meninas, depois o terço sempre, né? Rezando uma vez por semana na casa de alguém. E aí, durante a vida, as minhas amigas do percurso da vida, assim, eu tô passando por tal coisa, você não reza por mim? Sua fé é tão forte. E aí eu sempre falava com a minha mãe, eu falava assim: mãe, as pessoas pedem pra eu rezar por elas, mas eu sou tão falha, minha fé às vezes é tão falha, por que elas pedem pra eu rezar por elas? Mas eu sempre estava, né? E nesse grupo de amigos, um dia eu propus que a gente fizesse secreto de oração. Então, todo final de terço, a gente escreve, hoje eu faço de forma online, né? Mas a gente escreve no bilhetinho, assim, o nome de todo mundo que tá ali. E quem pega outra pessoa reza durante uma semana, até a próxima semana. E aí, esses dias, esse ano, né, que foi começando as coisas de uma forma muito mais intensa. Minha mãe me chamou um dia pra gente rezar. E aí ela pegou e falou assim: a gente tem que rezar mais pela nossa família. E vamos fazer o evangelho no lar. E aí eu começo todos os dias de manhã, bom dia família, e mandando a palavra do dia nesse grupo da família. E quando eu comecei a fazer isso, o Espírito, eu falo que o Espírito Santo, ele me incomoda quando ele quer que eu faça alguma coisa. Ele começou a me incomodar no sentido de eu quero falar mais dele. Mas no meu coração não tocava no sentido assim,
você tem que falar da doutrina católica, tem que falar sobre o catolicismo. Não é isso. É uma coisa que eu acho, sim, muito importante, mas o que tocava mais no meu coração? Porque eu não achava que eu me sentia preparada para falar sobre alguns estudos, porque eu não sei tudo. Eu tenho esse entendimento que eu não sei tudo. Então, como que eu vou falar de algo que eu não tenho propriedade? Mas tinha uma coisa que eu tinha propriedade, que era rezar. Então, aí eu falei, eu acabei tendo a oportunidade de falar, né, sobre essa novena, e teve uma que eu não imaginava, e eu tava pedindo para Deus me mostrar. Senhor, é da sua vontade que eu faça isso? E daí, no primeiro vídeo que eu postei, eu cheguei a me emocionar. Eu fui muito atacada por causa de Maria, que eu tava falando dela. E daí eu fiquei revoltada, assim, né? Revoltada no sentido, comecei a falar com a minha mãe. Eu falei, mãe, por que as pessoas falam desse jeito dela, né? Aí comecei a ir no Santíssimo aqui na cidade que eu moro e perguntar se era aquilo mesmo que Deus queria, se ele queria que eu falasse mesmo, né? E aí foi onde depois veio a ideia de falar da novena de São Pio, que sofreu grandes batalhas. E daí veio na minha memória, assim, a gente acha que é nada. E aí eu comecei a falar dele e foi outro vídeo que eu entendi como se fosse isso, né? Eu falava pra minha mãe que eu queria falar, né? Mas eu não tinha propriedade de falar algumas coisas, assim, que eu não tinha tanto. Então, e aí quando eu postei dessas orações, postei uma oração de São José também, eu senti que as pessoas queriam rezar, sabe? As pessoas estavam sentindo falta de rezar, elas precisavam de alguém ali com elas. E no dia que eu postei e veio tudo aquele tanto de gente conversar comigo pra rezar, e hoje a gente ainda tá em acompanhamento, eu tô nesses grupos de direcionamento, as pessoas estão passando por batalha atual, né? Eu ajudo essas pessoas a se blindarem espiritualmente com algumas orações, né? Então, assim, foi acontecendo de uma forma muito rápida, não tem nem no mês que eu tô falando sobre isso. E as pessoas vêm conversar comigo falando que elas conseguiram achar um caminho, elas encontraram paz quando estão orando comigo. Então, assim, eu acredito sim que a gente tá no caminho certo, né? Mas eu fiquei bem resistente no início, eu pedi bastante, não talvez resposta, mas eu queria a iluminação do Espírito Santo para que eu chegasse nas pessoas certas e para que eu falasse da forma correta, né? Que essas orações fossem passadas com a intercessão dos santos, né? E que eu de fato conseguisse passar, transmitindo a minha fé, que essas pessoas, e por mais que aconteceram muitas coisas durante a minha vida, durante a minha família, que essas pessoas ainda chegavam em mim e falavam assim, sua fé é forte, eu quero que você ore por mim. Então eu queria que as pessoas isso quando elas pedissem a São Pio, quando elas pedissem, sabe? Porque eu acho que é uma intercessão muito importante e que muita gente não tem noção, muita gente nem conhece, sabe? E eu acho que é por falta de alguém ter falado. Esses dias mesmo veio uma moça falar assim, eu nunca tinha visto ninguém falar. Então parece que fui usada para que aquilo chegasse em determinadas pessoas, sabe? Jordana, uma coisa que me chamou bastante atenção é essa sua ligação com São Padre Pio. Você pode me falar um pouco como ela deu início, o que você conhece dele e o que conhecia antes de começar tudo isso, mas o que ele representa hoje na sua vida? Tá. O que eu conhecia basicamente, assim, dele é a história que mais se expõe, assim, pra quem não conhece muito, né? Que é de quando ele tava fazendo a Santa Missa e veio envenenaram o vinho dele, né? E a taça quebrou quando ele foi tomar o vinho. E do envenenamento do pão também. Antes, que daí veio o corvo, né? E passou e pegou e levou o pão. Antes de Deus saber disso, eu rezava. Eu
Eu não lembro quando, mas desde que eu me lembre, assim, que eu rezo essa oração, né? A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Só que eu não sabia por que de fato ele tinha feito. Quando eu fui pesquisar e eu comecei a estudar, que eu vi que essa oração era a oração do São Pio de Pietrelcina, que eu tinha ouvido o padre, eu fiquei, assim, ele já estava presente na minha vida antes de eu ter noção que as coisas estavam... Desculpa, gente. De São Bento, eu rezava essa oração de São Bento, confundindo, ó. Então, eu tava confundindo, tava pensando... Sim, não tem problema. Começou, deixa eu só chegar na onde eu fiz a oração de São Bento e essa oração de batalhas, né? E São Pio de Pietrelcina, ele foi conhecido, né? Por isso, por essa questão das batalhas. Então, eu tinha essa oração, que eu sempre orava de São Bento, e na minha vida, eu tive pais separados na minha adolescência. E eu sempre passei, assim, muita batalha nessa questão de relacionamento dentro da minha casa. Foram muitas batalhas que me machucaram, sabe? E não só dentro de casa. Começou as batalhas depois do lado financeiro, começou as batalhas em toda essa... Em todos os ramos da minha vida. Só que tem um ramo que, assim, eu nunca sofri nenhuma batalha, graças a Deus, que foi da saúde, né? Então, eu acredito que eu me apeguei tanto a São Pio de Pietrelcina, que nessa questão da, né? Que eu meio que me senti acolhida de pedir pra ele, sabe? Tanto que agora eu acabei de fazer uma novena, eu terminei sexta-feira a novena dele. Então, São Bento e São Pio, pra mim, estão sendo protetores espirituais, sabe? Porque é muito forte, tanto que eu até falo, parece que essa novena não é pra qualquer pessoa fazer em qualquer momento da vida, né? No momento agora, eu tô passando por uma coisa que é o que eu fiz que é uma batalha muito grande da minha vida, mas espiritualmente falando. Eu acho que eu me liguei nele em tudo que ele é, tudo a grandeza, por causa disso. Nunca foi algo que eu expus, e ele também vivia dessa forma. Ele vivia não procurando nenhum tipo de palco, né? Então, eu sempre senti isso muito, muito, não sozinha, mas nunca externalizei isso pra ninguém. E foi sempre joelho no chão e oração. E foi o momento que eu falei, não, pode. Você pode falar um pouco sobre essa provação ou é algo muito pessoal? A questão da aprovação seria sobre a conversão de uma pessoa que eu amo. Não é sobre uma pessoa que é totalmente descrente, não é uma pessoa que tem Deus. E aí eu passei de que eu tava colocando o trabalho acima de tudo, que eu deixava de ir na missa, que eu deixava de rezar para trabalhar. E aí teve um dia que o Espírito Santo me tocou. Ele falou que eu não tava colocando ele acima de todas as coisas, por isso que todo o restante da minha vida não tava dando certo. Que é o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E isso mexeu muito comigo. Me sentia muito culpada, né? Por estar fazendo daquela forma. E hoje eu vejo uma pessoa que eu amo estar fazendo isso, sabe? Eu entendo que depende muito da criação da gente, de direcionar o nosso olhar para Cristo, né? Entregar, de fato, nossa vida nas mãos dele e saber que somos dependentes dele até nos mínimos detalhes. Não é precisa, né? Não é quando as coisas saem, saem fora do nosso alcance. Não é até nos mínimos detalhes a gente precisa dele.
Então, isso ainda me dói muito em saber que alguém que eu amo não tá totalmente entregue nas mãos dele, sabe? E é pra isso que eu rezo e assim, é bem difícil porque parece que quando a gente provações pela conversão, assim, de alguém, parece que as batalhas vêm mais pesadas, né? Mas eu tinha consciência disso, então estamos aqui, com São Pio intercedendo. Você sente que esse pedido, essa graça que você tanto está querendo, essa aprovação que você chama, você tem conseguido ter êxito através de Deus, através da intercessão de São Padre Pio? Eu tive uma experiência, eu comecei a novena semana passada, se eu não me engano, na quinta ou sexta-feira. E daí, no final de semana, essa pessoa que eu tava rezando sentiu muita dor de cabeça. Tanta dor de cabeça ao ponto de passar 2 dias com uma dor de cabeça que nunca sentiu e até vomitar 7 vezes. Teve até esse episódio de tanta dor. E quando tava passando, eu sentia no meu coração, doía em mim, sabe? Só que eu sabia que aquilo ali era necessário. E no momento que aconteceu, veio no meu coração: São Pio tá lutando as batalhas, não consigo lutar, porque sozinho a gente não consegue lutar. E eu sei que ele, estudando, né, mais a fundo agora, eu sei que ele lutou batalhas que, assim, humanamente eram impossíveis, né? Então, nesse momento, eu pedi para que ele, se eu sabia que era ele agindo ali naquela pessoa, agindo ali na mente, no coração e no espírito dela, sabe? Porque essa dor de cabeça e esses vômitos não foram porque rotina, sabe? Quando a gente reza, a gente tem plena confiança e a gente tem plena consciência do que pode acontecer. E eu sabia que isso poderia acontecer porque era muito forte. Só que o que deu é que não foi comigo isso, que eu tô acostumada a vir em mim, sabe? A aprovação. E foi na pessoa. Então, o que eu entendi? Minha oração estava sendo tão direcionada que foi ao ponto da pessoa sentir no momento da novena, porque o que aconteceu várias vezes também foi que a bênção, ela não necessariamente vem durante a novena, ela vem depois de um tempo. Aquilo não é... Eu entendo que não é nada imediato, sabe? A gente não pode ser imediatista. Só que aquilo foi tão rápido, ele agiu, parece que ele agiu tão rápido que parece que ele só estava esperando aquela minha oração na novena, sabe? E aquilo me surpreendeu muito. Eu finalizei a novena sexta-feira e, assim, eu já vejo, sim, melhoras, sabe? Só sem orar e a pessoa começou a me chamar pra orar porque eu queria ver como que aquilo fosse funcionar, sabe? Porque parece que a gente quer testar também, né? Pra ver como que tá acontecendo. E as coisas estão acontecendo. Eu sei que uma obra completa, a gente precisa ter paciência para a obra completa ficar pronta, né? Mas eu tenho confiança plena de quem está construindo ela, então eu sei que tudo vai dar certo no final. Uma coisa que eu percebo conversando com você é a emoção que você segura durante várias vezes, durante a nossa conversa, parece que você se emociona, né, ao falar de São Padre Pio, ao falar de Jesus. É algo muito presente na sua vida, né? Pelo que você deixa transparecer, que faz parte diretamente do seu caminhar. E me vem também essa dúvida. Você encara tudo isso como uma missão, como que você fosse um instrumento para trazer Padre Pio para a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, você evangelizar, assim como você também gosta de assistir aos nossos programas da Associação Evangelizar é Preciso, e você também faz parte desse processo de evangelização? Sim, eu acredito muito que pode ser uma missão, né? Porque
por muitas vezes, assim, nesses últimos anos, eu me perguntei, e até em algumas conversas com a minha mãe, porque eu e minha mãe somos muito conectados, assim, né? Principalmente em relação à oração. Gente, desculpa, porque tem uma escola aqui perto e pode ser que esteja fazendo um pouquinho de barulho. Mas, Aliás, rapidinho, só, Jordana, é até para avisar também, porque nós estamos fazendo um programa online, né? A Jordana está em São Paulo, então aqui é tudo ao vivo. Então pode ocorrer uns barulhinhos, algum tipo de diferença de delay de tempo-resposta, mas está saindo muito bem, viu, Jordana? então, e eu sempre achei sim, porque por todo o histórico que aconteceu, sabe? Desde quando eu era ali criança, adolescente, de tudo que estava vindo acontecendo, eu achei sim que eu pudesse ter uma missão, mas isso não era tão claro, assim, na minha vida, na minha rotina. Só que esse ano em especial, eu tomei uma decisão na minha vida e as coisas começaram a acontecer dessa forma mais intensa. Então, talvez não, né? Acredito sim que possa ser uma missão, que antes eu me questionava qual seria, e talvez agora fique mais claro, né? Principalmente sobre Nietzsche aqui, que eu nunca ia imaginar que, assim, eu escuto evangelizar é preciso, né, desde sempre. Minha mãe colocava a missa do padre desde quando eu era pequena para ouvir ele. Então, assim, eu acredito, igual eu tava falando no início, eu acredito que tem um certo para cada coisa, sabe? Eu tô estudando bem, mesmo que tô muito no início, assim, né, da, do conhecimento da vida de São Pio de Petreutina, tanto que comprei livros, enfim, para poder me aprofundar mais nisso, mas só a experiência que eu tive com ele em oração já foi muito forte para eu simplesmente deixar isso passar batido, sabe? Eu acho que sim, tem alguma coisa aqui, e que sim, eu tenho que pedir para me guiar para o que ele quer que eu fale, né? Para o que ele quer que de fato eu exponha, qual é essa minha fé, qual é essa minha ligação, que ainda pode acontecer. E igual eu falei, as duas orações, a oração de São Bento e a novena dele agora, que foram muito fortes na minha vida, que eu vi, assim, que eu presenciei as coisas acontecendo, me marcaram muito. A oração que eu fiz para ele no ano passado, sabe? Parece que vai colocando aos poucos no nosso coração para que a gente vai preparando. Porque, igual eu falei, são batalhas muito fortes, que às vezes eu até falo que se eu tivesse, assim, sozinha, sem nenhum amparo de tudo que eu fui construindo nesses últimos anos, eu não teria ido. Então, precisei desse amparo em todos esses outros anos de oração para saber aonde eu tô hoje, para saber como eu me posiciono hoje em oração, né? Porque, como minha mãe disse, orar por alguém é uma coisa muito séria, né? É muito lindo e é muito sério. Principalmente quando a gente quer tirar essa pessoa de uma rotina que não agrada a Deus, no sentido de quais coisas essa pessoa está colocando em primeiro lugar. E eu estive nesse lugar, eu sei como dói, e eu não quero que as pessoas que eu amo estejam nesse lugar, de ir principalmente contra o primeiro mandamento, né? Então isso me pegou bastante e eu acredito sim que eu esteja em uma missão. Uma coisa que você fala no seu relato é que você foi coroinha, né, teve uma vida toda ligada à igreja. Hoje, você tem essa participação, continua tendo uma participação firme na igreja, ou você está só, não só, né, porque é uma tarefa grande, pelo que eu estou sabendo, você tem mais de 10.000 pessoas que seguem você, é isso mesmo? Isso. Eu não sirvo na igreja mais, né? Não sei, eu acabei de me mudar pra cá. Aqui é uma igreja de Nossa Senhora do Patrocínio. Eu frequento há 4 meses, né?
E eu nunca fui me dispor para servir nem nada. O que estava mesmo tocando no meu coração era para falar, na verdade, rezar as pessoas, não tanto nesse modo público, que foi quando eu postei no TikTok e eu atingi tantas pessoas. Tem 10 mil pessoas e o né, de São Pio de Petreutina tá com 80 mil visualizações, se eu não me engano. E muitas pessoas vindo me pedir essa oração. E não era de uma forma pública que eu tinha pensado que isso aconteceria. Tanto que algumas pessoas me chamam no WhatsApp para conversar e para falar os seus relatos, para falar o que está acontecendo, né? E eu me disponho a orar com essas pessoas. Eu pego o nome completo para poder levar ao Santíssimo, porque todas as quinta-feiras eu vou na adoração ao Santíssimo. Então eu pego esses nomes e levo lá, né? É o que eu tento fazer. Mas servir de fato na igreja, eu servi quando eu era pequena mesmo e depois eu só estava sempre participando, mas servindo mesmo não. É isso que eu faço. Eu tento fazer mais mesmo na onde a vida acontece, que a gente diz que é no off, né? Eu sei que é muito importante. Eu até tenho vontade, porque eu gosto muito de ler, então talvez até seja um sinal para eu ir na igreja e me inscrever para poder fazer as leituras, mas eu vou ser que Deus vai preparar também, se for da vontade dele. Você falou que está lendo, comprou alguns livros, né, de São Padre Pio, e você já leu alguns, e se leu, quais foram as características dele que mais chamaram a atenção sua e o que você tenta copiar para a sua vida? Então, essa aqui eu não li ainda, né, respondendo, eu não li nenhum livro dele completo. O que eu fiz foi seguir minha curiosidade, que foi pensar umas coisas. Eu faço também um curso do Padre Paulo Ricardo, que ele fala sobre ele. E eu tentei ficar bem atenta, assim, né, sobre a história, mas ainda não finalizei, ainda estou no processo, né? Como eu falei, é muito recente, não tem ainda, assim, um mês que eu tô me dedicando a isso, sabe? E a minha rotina de trabalho também acaba, eu não posso me dedicar 100% a isso, porque se eu pudesse eu me dedicaria, mas eu tô estudando, pedi 2 livros dele, um sobre a história e outro sobre cartas a São Pio, para conhecer melhor, né, ele. E assinei a minha biblioteca católica também para começar a estudar mais, né, para eu ter mais embasamento, conhecimento de tudo sobre o que eu vou falar, sobre a história, né, para as pessoas conhecerem também, trazer esse conhecimento para as pessoas. Então, a minha intenção é essa. E o que mais me chamou a atenção nele foi que, de fato, ele preferia pegar, sentir a dor das pessoas para que elas encontrassem a cura, a libertação, e ele ficasse pagando por aqueles pecados, sabe? No confessionário. Isso me chamou muito a atenção, porque nós, humanos, queremos rezar pela outra pessoa, porque isso é muito bonito e tudo, mas é muito difícil a gente querer pegar a dor de alguém, sabe? Pagar por esses pecados. Ninguém quer, nunca vi, né? Ninguém, a não ser Jesus Cristo, né? Toda essa questão, assim, me chamou muito a atenção quando eu comecei a pesquisar. Então, foi quando eu tava orando também, que é uma coisa que, assim, a gente nunca que a gente pode se igualar, né? Mas a gente pode se inspirar. E era algo que eu nem conhecia na época, quando eu tava passando por uma outra aprovação. Eu rezava porque eu não queria que aquilo que eu tava rezando as pessoas sofressem. Eu preferia mesmo que de fato eu estivesse sofrendo do que a outra pessoa. E é muito difícil isso, porque a gente faz isso. Assim, eu me coloquei num posicionamento que era uma pessoa que eu amava, então eu disse, não que é uma pessoa não, sofrendo. Só que eram pessoas que ele não conhecia. Então, assim, ele queria. Ele fez por pessoas que ele nem não amava no sentido de
esse sentimento afetivo que a gente constrói, né? Amava como filho de Deus, mas não nesse sentimento afetivo. E ele esteve aqui, então ele sentia as mesmas coisas que nós, né? Então eu acho isso de uma forma muito honrada e me chamou bastante atenção. Uma coisa que você também faz, né, que você até falou para todos nós aqui, que é essa questão da oração. Orar pelas pessoas, pega o nome, ora, ou então conhece alguém que está passando por provações e você faz essas orações juntamente com um grupo, claro, sempre colocando na cruz de Cristo, mas Isso. você consegue separar isso do ponto de vista de não absorver essas dores que as pessoas sentem e estão passando para que isso não influencie também na sua vida? Consigo com pessoas que, assim, que eu não conheço, sabe? Eu acolho a dor dela. Eu estava conversando com uma moça, inclusive hoje, falei que eu acolhi a dor dela, para que ela imaginasse se eu, humana, falha do jeito que sou, acolhi, porque Deus não acolheria, né? E aí eu peguei o nome dela, da família dela, enfim, e disse que levaria o Santíssimo para rezar. Todo o testemunho dela me dói muito no começo, quando eu tô lendo, mas a partir do momento que eu começo a orar, eu direciono isso à bênção, não sentindo aquele sentimento que tá de angústia e de medo, sabe? Eu não pego isso. Agora, quando é com uma pessoa que eu amo, eu sinto bastante, assim, sabe? Se a pessoa tá sofrendo, eu não quero que ela sofra, eu prefiro que se eu tô rezando e a pessoa principalmente não sabe, eu prefiro que aquilo mais doa em mim do que na pessoa. Mas talvez isso seja, não sei, pela minha criação, por tudo que aconteceu durante a minha infância e adolescência. Mas quando é com o outro, assim, que tá acontecendo a pessoa, né, nesse evangelizar meu na internet, eu peço, né, porque eu também rezo pedindo a proteção espiritual, absorva todos os medos e a angústia das pessoas que estão chegando, porque é bastante, né, quando a gente tá rezando, principalmente por coisas especiais, a batalha espiritual, ela cresce. Então, eu falo sobre isso e eu rezo orações para essa blindagem também minha e falo para as pessoas fazerem, para eu É não absorver. importante, viu, Jordana? Até mesmo porque a sua missão, que é de orar pelas pessoas, você também precisa estar bem. Então é muito importante que você consiga separar o que é pedido para não deixar com que aquilo também vá para dentro de você e você chegar a um ponto que você é uma ser humana e você vai também sentir as dores e o sofrimento de tudo aquilo. Infelizmente, Jordana, essa conversa maravilhosa, você é uma pessoa adorável, uma pessoa muito simpática, passa muito carinho e o orgulho também de ver que você é uma pessoa que está sempre buscando a Deus e que isso aí é maravilhoso. E eu quero agradecer por essa partilha que você fez da sua vida, falando da nossa querida obra Evangelizar é Preciso, falando do Santo Padre Pio, que é um dos maiores intercessores não só da nossa obra, mas de muitas pessoas. Só quero agradecer por tudo que você passou para nós, os ensinamentos que você também transmitiu. Eu que agradeço o convite. Não esperava que tudo isso estivesse acontecendo, então eu sei que Deus está cuidando de cada detalhe. Eu admiro muito o trabalho, né? Evangelizar é preciso. E foi um prazer conhecer vocês, conhecer toda a equipe. Fui tratada com muito carinho. E eu sei que a gente está num caminho aí que é um caminho longo, mas que é um caminho cheio de bênçãos. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Um grande abraço com as bênçãos de São Padre Pio. Amém. Hoje tivemos essa conversa maravilhosa com a Jordana, lá de São Paulo. Que momento especial, ela trazendo toda a sua experiência, falando do Santo Padre Pio, falando da sua experiência com a igreja,
da sua missão de colocar tantas pessoas para orar, para colocar 10.000 pessoas que fazem parte do seu grupo, que ela é a influencer, né? E agora também pessoas que estão orando, pedindo a São Padre Pio para que possa sempre interceder junto a Jesus. Só tenho que agradecer. Muito obrigado e até um próximo episódio. Tchau!